Meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito e hoje eu vou falar para vocês sobre direção defensiva. Direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontrarmos nas vias. Para que o condutor possa praticar a direção defensiva, ele precisa de certos elementos e conhecimentos, não só de legislação de trânsito, mas também de comportamentos que devem ser praticados no dia a dia no uso do veículo. Então, a direção defensiva, ela visa tentar minimizar os acidentes de trânsito que ocorrem frequentemente nas vias. Então, seria técnicas e procedimentos adotados pelo motorista, visando a diminuir os índices de acidentes. Normalmente, nos casos de acidentes, as pessoas procuram identificar ou perguntar quem é o culpado pelo acidente, quando a pergunta correta seria: quem poderia ter evitado o acidente? Então, nesse caso, nós vamos ter dois tipos de acidentes. Nós temos acidente evitável, que é aquele em que o condutor deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter sido feito para evitar o acidente, e o acidente inevitável é aquele em que, apesar do condutor fazer tudo para evitar o acidente, ele ocorre. Então, nós temos dois tipos de acidente: o evitável e o inevitável ou não evitável. Evitável dá para ter evitado, inevitável não. Então, nós temos aqui a direção defensiva dividida em duas: direção defensiva preventiva e direção defensiva corretiva. Vamos entender como é que seria a preventiva. A direção defensiva preventiva seria: motorista procura prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito, de maneira que fique sempre preparado para reagir de tais circunstâncias e evitando surpresa. Então, observe, a preventiva ela prevê uma situação. A corretiva seria: motorista não é capaz de prever a situação de risco e precisa de usar de muita habilidade para evitar o acidente. Então, observe, a corretiva ela acaba corrigindo uma situação não antecipada. Exemplo: um condutor que circula com seu veículo na via pública, está dirigindo seu carro aí tranquilamente, conduzindo sua motocicleta normalmente. Ele avista uma bola à frente dele. Nota-se que ele observa pelos retrovisores, ele observa logo à frente e não vê mais nada, só vê a bola. Um condutor que esteja usando a direção defensiva preventiva, ele vai prever se uma situação de risco para ele. Nesse caso, ele vai adotar as atitudes, passando mais devagar no local. Se por acaso aparecer alguma criança, alguém atrás dessa bola, ele já vai estar com a velocidade mais reduzida e certamente vai conseguir evitar o acidente, né? Isso que nós estamos vendo aqui, ó. O condutor percebe que acaba acontecendo essa situação mais à frente. Então, observe, antes ele nem tinha visto a criança apareceu, a velocidade estava reduzida, ele consegue evitar. Então, observe, usando a direção defensiva preventiva, ele evita essa situação, né? A corretiva não, ele não tinha previsto isso, observou a bola, mas não viu a criança, acabou vindo com a velocidade alta, certamente vai ter que usar de muita habilidade para tentar evitar o acidente. Direção defensiva preventiva e corretiva. Preventiva é a que é recomendável, que a gente use. A corretiva, não recomendável. Então, nós temos os dois tipos, preventiva e corretiva. Recomenda-se que nós, condutores, usamos a preventiva e não usar a corretiva, que acaba sendo uma direção defensiva de alto risco, digamos assim. Acaba sendo que você precisa de usar de muita habilidade para tentar evitar um acidente, sendo que a preventiva não precisa, porque você está prevendo algo, né? Pode ser que nem aconteça, mas já está previsto por você. Aqui nós temos os fundamentos da prevenção de acidente, ou também chamar de elementos da direção defensiva. Aqui nós temos como se fosse uma sigla, né? CHAPD aqui. Isso é só uma referência dos 5 elementos da direção defensiva que a gente tem que saber, que é muito mencionado na prova, e eu tenho que seguir isso não só para a prova do Detran, né? Mas para a questão do dia a dia.
Esse C que está aqui está referindo-se a conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Sobre as regras e leis de trânsito. O que eu tenho que saber sobre o trânsito, como eu tenho que me portar no trânsito. Isso aí seria o conhecimento. O H refere-se para nós como habilidade, um domínio total sobre o veículo que eu dirijo. Há necessidade de eu ter um domínio sobre o veículo. O A refere-se à atenção difusa adequada. Tem vários tipos de atenção que você pode adotar no trânsito. Recomenda que você use a difusa. Como é que é difusa? Atenção difusa, você observa 360 graus em torno do seu veículo. Você observa a frente, você observa o painel de instrumentos do carro, os espelhos retrovisores. Dessa forma você consegue visualizar com muita facilidade tudo que está passando ao redor do seu veículo. Você não pode usar uma atenção que é chamada de fixa. Você fica observando só um determinado ponto, sua frente, por exemplo. Não pode usar atenção dispersiva, porque você fica disperso, você fica distraído no trânsito. Também não recomenda que você use. Então você deve usar atenção difusa, observando 360 graus em torno de você. O P aqui refere-se à previsão. Antecipar essas situações, antes, com antecedência, analisar, prever todas as suas ações. E o D, a convicção a agir. Você deve decidir rápido e preciso as suas intenções. Então observe, você tem que usar todos esses elementos ou fundamentos da prevenção de acidentes para evitá-los, evitar que os acidentes aconteçam. Então você deve usar o conhecimento, a habilidade, a atenção, previsão e a decisão. Tudo isso aí em situações certamente rápido. Você tem que descobrir, perceber o mais rápido possível, usar todo esse conjunto de elementos da direção defensiva para que você evite aí muitos acidentes de trânsito. Ato e condição insegura. O ato inseguro está relacionado diretamente a você. E condição insegura não necessariamente estaria ligado diretamente a você. Os atos inseguros, a gente destaca 3. Então, os atos seguros é a maneira com que as pessoas se expõem consciente ou inconscientemente a riscos de acidente. Então, o ato inseguro está relacionado diretamente ao condutor. Destaca-se dos atos inseguros imperícia, imprudência e negligência. O que seria a imperícia? A imperícia seria a falta de habilidade, domínio sobre o veículo. O condutor não sabe dirigir, pouco conhecimento aí sobre o veículo e se aventura. Imperícia é um risco de acidente. Imagina a pessoa que não sabe usar corretamente os comandos do veículo, freio, acelerador, embreagem, certamente ele vai causar um risco de acidente no trânsito. A imprudência pode até ser que o condutor tenha habilidade, saiba guiar o veículo, mas o ato que ele pratica, aqui a gente está observando aqui, o condutor aí, ocupando o mesmo o espaço de uma faixa de trânsito com o motociclista, ele está expondo a riscos para ele e para outros condutores, a riscos desnecessários, uma imprudência do condutor. E a negligência a gente entende como desleixo, displicência, descaso. É um condutor desleixado, literalmente desleixado. Um condutor que não importa com o seu veículo, não dá manutenção adequada aos sistemas do veículo, oferece um risco. Exemplo, condutor que anda com os pneus carecas aí em época de chuva, sabendo do risco, mesmo assim ele expõe a ele a esse risco e acaba considerando um condutor negligente. Então esses atos inseguros certamente vão causar acidente. A imperícia, a imprudência e a negligência. Aqui nós temos alguns equipamentos de segurança para o veículo. Destaca-se primeiro aqui o cinto de segurança. O que o cinto de segurança serve? Eu acredito que todo mundo sabe que o cinto de segurança é um equipamento obrigatório. Todo mundo tem que usar. Tanto o condutor quanto passageiros. O cinto de segurança, limitar a movimentação dos ocupantes de um veículo em caso de acidente ou numa frenagem brusca. Então, basicamente, ele vai reter os ocupantes no interior do veículo em caso de acidente, Mesmo a questão das leis da física, nesse é o ponto, quando acontece um acidente e o nosso corpo é referente ao movimento, Que o veículo vai parar e a gente vai tendência a continuar em movimento, o cinto de segurança vai reter nós no interior do veículo. Nós temos aqui basicamente 3 tipos de cinto de segurança.
Nós temos aqui o pélvico, que é o subabdominal, tem o torácico, que é o diagonal, e eu tenho o de 3 pontos. Esse último aqui ele oferece uma proteção um pouco maior, né, esse cinto de 3 pontos, em relação aos outros. Todos eles fazem a função que eles foram projetados. Esse de 3 pontos ele oferece uma proteção maior a nós. Seu veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo, como sistema de freio, sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de iluminação, pneus e outros. O hábito da manutenção preventiva e periódica gera economia e evita situações de trânsito. É interessante que a gente revise nosso veículo, não só para a questão de custo, né? Porque acaba você tendo um custo menor quando você dá manutenção preventiva, né? Mas pela questão de segurança, literalmente. Se você não dá manutenção no seu veículo, se é meio negligente com seu veículo, certamente vai oferecer um risco para você. Seu veículo pode ficar imobilizado na via ou até mesmo causar um acidente. É interessante que você revise seu veículo constantemente, leia o manual do fabricante e dê a manutenção adequada em todos os sistemas que seu veículo necessitar. Outros equipamentos são destinados a diminuir os impactos causados em casos de acidentes, como airbag. O airbag ele é uma bolsa de ar que infla em acidentes de trânsito. Ele protege tórax e face. Nós temos aqui até passa a ser, né, desde 2014, a obrigatoriedade da utilização desse airbag, né? Então os veículos automóveis, caminhonetes, eles são obrigatórios a ter esse airbag, pelo menos para os ocupantes da frente, que é essa bolsa de ar que infla em impactos. Encosto de cabeça. O encosto de cabeça é essa parte superior do banco do veículo. Ele evita, né, um fenômeno chamado efeito chicote, que na verdade é uma colisão com o veículo de trás. Nosso pescoço, né, ele faz como se fosse um efeito chicote, né? Então vem a colisão com o veículo de trás, pode acontecer ter uma lesão do pescoço em nível cervical. Então o encosto de cabeça bem regulado evita uma lesão a nível cervical, que é chamado esse efeito que acontece de efeito chicote. Então, impacto faz com que corra risco quando não tem encosto de cabeça no banco ou quando o condutor não regula corretamente. Vamos ver aqui como é que seria essa regulagem desse encosto de cabeça. Aqui a gente está observando a maneira incorreta e a maneira correta de regular. Lembrando que esse fenômeno ele acontece com uma colisão com o veículo de trás. Você está dirigindo, seu veículo bate na traseira do seu veículo. Então aqui a gente tem a regulagem correta. Ele vai ter que estar na altura dos olhos, na altura das orelhas, igual a gente está vendo aqui, quase que no topo da cabeça, a parte superior dele. Aqui está incorreto, bem distante aqui da cabeça, aqui muito afastado. Aqui é a maneira correta e aqui é a maneira incorreta de ser utilizado esse encosto de cabeça. Então regula corretamente para evitar esse problema que pode acontecer em um acidente. Acidente a gente não espera que aconteça, né? Mas é interessante que a gente previna antes se acontecer uma situação dessa. Ergonomia. O que é ergonomia? Estudo científico das relações entre homem e máquina, visando uma segurança e eficiência ideais no modo com que um ou outro interage. Então, basicamente, a ergonomia é a ciência que estuda a relação entre homem e máquina. Se relaciona perfeitamente a um veículo, que um veículo é uma máquina. É claro que a ergonomia em si, se a gente for parar para observar, não é só um carro e uma pessoa, né? Nós temos a questão da ciência que estuda a relação entre homem e máquina. Homem e qualquer tipo de máquina, como o carro, uma moto, é uma máquina, nós temos aí o mesmo nome. Então a ergonomia, a gente tem exemplos, por exemplo, de questão de segurança e de conforto. Os airbags, por exemplo, questão de conforto, a ciência em relação entre homem e máquina. O freio ABS, né, que tem a finalidade de reduzir, né, fazer com que não impeça o travamento das rodas do carro, fazendo com que o carro pare mais rápido. A direção hidráulica, para deixar a direção um pouco mais macia. Hoje a gente tem direção elétrica, que é mais macia ainda. Então, cinto de segurança. Então, a gente tem a ergonomia para a questão tanto de segurança quanto para conforto do usuário. Então, a gente tem alguns itens no carro
que são para conforto, e alguns itens que são para segurança. Então, se mencionar na prova para vocês ergonomia, lembre, é a ciência que estuda a relação homem-máquina, né, referente principalmente ao veículo que a gente vai conduzir. Direção defensiva e funcionamento do veículo. O nosso veículo, ele dispõe de vários equipamentos dele. É interessante que nós, como condutores, né, proprietários, que fiquemos observando vários itens que esse veículo tem. Uma manutençãozinha básica que você deve dar, digamos assim. Combustível. Muito fácil você perceber isso, né? Vai ter um marcador no painel de quanto combustível que tem, e nós temos por obrigação ficar atento se o veículo tem combustível suficiente para checar o local de destino. Nível de óleo de freio, do motor, direção hidráulica. São itens que você pode observar levantando o próprio capô do carro, né? Vai ter os reservatórios, se você não souber qual que é, você vai ler no manual, vai estar te informando para você observar se os níveis estão corretos de óleo de freio, óleo do motor e da direção hidráulica, se o carro tiver direção hidráulica. Nível de óleo do sistema de transmissão, que é o óleo do câmbio, seria o óleo da caixa de marcha. Esse aqui, na verdade, a gente tem que levar no profissional, tem que levar o carro na concessionária para que eles verifiquem se está no nível correto. E quando for a hora de substituição do óleo, tem que ser levado também para eles fazerem reparo. Esse óleo não dá para você verificar, que fica na parte inferior do carro, fica na parte de baixo do motor do carro. Água do radiador. Isso aqui, coisa simples, todo mundo pode observar. Levantou o capô, acha o reservatório. Se precisar completar o líquido, você completa. Se não, é só verificar se não tem, se está sempre no nível correto. Água do sistema de limpador de para-brisa. É interessante você verificar, porque uma hora ou outra você vai precisar ligar o limpador. É interessante que esteja essa água para que não aconteça a ranhura do para-brisa. Palheta do limpador de para-brisa. Né? Também mesma coisa, tem que estar em bom estado de conservação. Você verifica se está em mau estado. Se não tiver, tem que ser reparado, porque pode correr o risco de danificar o para-brisa quando se acionar ela, se ela não estiver em bom estado de conservação. Desembaçador dianteiro e traseiro, se existirem. Se acontecer de ter o desembaçador dianteiro e traseiro, que a maioria dos carros hoje em dia tem, é interessante que você veja se está funcionando. Se não tiver, é interessante procurar um profissional para reparar. Vai te ajudar muito na época de chuva, o desembaçador dianteiro e traseiro está funcionando corretamente. Funcionamento dos faróis. Verificação, né, todos os dias, é interessante você observar, né, para que quando houver a necessidade, sempre à noite, né, sempre nas vias que exige que o farol esteja aceso, é interessante que esteja funcionando corretamente. Toda a comunicação luminosa no geral. Lanterna dianteira e traseira, luz indicador de direção, luz de freio, luz de ré. Toda a comunicação luminosa do veículo é a obrigação de quem está conduzindo o veículo verificar se está tudo funcionando corretamente. Eles vão certamente evitar risco de acidente, né, porque você vai sinalizar corretamente, todo mundo vai perceber sua intenção, você vai evitar acidentes. E até mesmo gera infração, gera pontuação, você vai ter transtornos também se você estiver andando com essas luzes queimadas. Direção defensiva, pneus. Os pneus têm funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Essas são as funções importantes do pneu. O pneu geralmente o pessoal deixa muito de lado, não observa, quando vai olhar o pneu já totalmente liso, careca, e certamente já não oferece a segurança que ele ofereceria antes. Então você tem que observar calibragem, desgaste, deformação da carcaça, que é a própria estrutura do pneu, e dimensões irregulares. Então você tem que calibrar corretamente, observando o manual do fabricante. Desgaste, a gente tem a limitação, né, que chama TWI, que seria um desgaste máximo que o pneu pode ficar, né, que basicamente é aquela parte que tem contato com o asfalto, que chama banda de rodagem. Ela vai desgastando, e quando ela chegar lá numa borrachinha que está no fundo do pneu, que chama de TWI, é a hora da gente substituir. Aquela borrachinha tem exatamente 1,6 milímetros, é o máximo que a gente tem que andar no carro com aquele desgaste, não pode desgastar mais do que aquilo. Então, é interessante observar o desgaste, a deformação na carcaça, né? Em algumas situações o carro bate no buraco, ele corta por dentro, ele tem uma deformação na carcaça dele, tem que ser substituído o pneu, e as dimensões irregulares, porque tem situações que o condutor ele gosta, acha interessante colocar um pneu diferente no carro, mais bonito, né? Não é o pneu original, e aí fica como se você tivesse ali
alterando o que os fabricantes, os engenheiros, né, colocaram no seu veículo. Não é interessante, certamente você vai ter oferecer um risco, tanto na questão de segurança, quanto na questão até de aumento de consumo de combustível do carro, tem um custo maior se você ficar mudando muito as características originais do seu veículo. A estabilidade do veículo também está relacionada na calibragem correta. Como eu citei para vocês, observar sempre o manual do fabricante para que você não coloque a calibragem incorreta no tipo de pneu que você tem no seu veículo. Freios. O sistema de freio desgasta-se com o uso do seu veículo e tem sua eficiência reduzida. Freios gastam, existe maior distância para frear com segurança e pode causar acidente. Então o sistema de freio tem que ser verificado. Quanto mais você usa o sistema de freio, mais ele vai desgastar os componentes e você vai ter que fazer uma manutenção um pouco com tempo menor. Quanto mais anda, mais usa freio, consequentemente, uma manutenção com tempo menor, na verdade. A principal razão de perda de eficiência de freio seria nível de fluido baixo, vazamento de fluido, disco ou pastilha gasta, que são componentes que são feitos mesmo para desgastar, lona de freio gasta. Então, se tiver com fluido baixo, quer dizer, o óleo de freio, né, geralmente o sistema de automóveis eles usam um sistema hidráulico, então vai ter um fluido, está aqui debaixo do capô também para você verificar. Vazamento faz com que o fluido diminua, o disco e pastilha gasto também acaba fazendo com que o fluido diminua, dá para você verificar isso aí constantemente. Lona gasta também, é usado na parte traseira geralmente da maioria dos automóveis, ela desgasta com o tempo também. Então verificar, fazer a manutenção preventiva para você aumentar a vida útil dos sistemas, né, e não oferecer risco à sua segurança quando você precisar usar os freios. Para frear com segurança, é preciso estar atento, mantendo uma distância segura e freios em bom estado. Não adianta você estar com um freio em bom estado, um carro zero, carro novo, e você não mantém distância de segmento. Quer dizer, você anda colado no carro da frente. Então, mesmo com o freio em bom estado, vai certamente gerar um acidente. Então, você precisa manter uma distância de segmento e, consequentemente, o freio em bom estado de conservação. Postura do condutor. A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas ilustrações. Aqui o condutor está com a postura correta e aqui que está com a postura incorreta. Dá para a gente perceber até a coluna dele, né? Que está forçando a coluna, o corpo dele está muito próximo do volante. Dessa forma vai diminuir até o campo de visão dele quando ele observar os retrovisores. Quando ele for fazer qualquer movimento aí, né, uma conversão, o que for, não vai estar utilizando os comandos corretamente. Certamente o corpo dele em si, né, ele vai sofrer bastante, principalmente se for prolongar, ficar muito tempo aí dirigindo o seu veículo. Siga as orientações. Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados. Os braços têm que ficar ligeiramente flexionados, tanto as pernas como os braços. Não pode estar muito flexionado, como a gente está vendo aqui, senão você vai ficar muito próximo do volante. Apoie bem o corpo no assento e no encosto. A gente tem que ficar no fundo da poltrona, igual está aqui. Né? Esses dois aqui estão até no fundo da poltrona. Né? Então, ficar bem no fundo da poltrona, né? Regulando bem o encosto, que a gente escora, e o assento que você senta. Segura o volante com as duas mãos. Certamente dessa forma, segurando sempre para o fora do volante com as duas mãos. Utilize calçado que firme bem aos pés. É interessante estar com calçado adequado, que firme bem aos pés ali, que não comprometa a utilização dos pedais. Coloque o cinto de segurança, né, de maneira correta, né, no meio do peito, né, a parte diagonal e a parte subabdominal abaixo da linha da cintura. Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel. É interessante vocês observar porque tem alguns carros que têm uma regulagem de volante. Se tiver essa regulagem de volante e você queira mexer, né, mudar a posição do volante ali, é interessante que você não deixe ele cobrir alguma informação do painel, para que você interprete todas as informações e não ofereça risco à sua condução segura. A posição correta ao dirigir, ela produz menos desgaste físico e aumenta a segurança. Quanto mais você manter uma postura correta, você vai diminuir o desgaste físico e vai usar os comandos de maneira correta, dessa forma evitando, consequentemente, riscos de acidente. Quanto mais você enxerga o que está à sua volta,
enquanto dirige, maior a possibilidade de evitar situações de perigo. Então, nesse caso, nós vamos analisar aqui agora, nesse tópico, como usar corretamente os espelhos retrovisores, como regular corretamente os espelhos retrovisores. O retrovisor interno, a gente vai regular ele, aquele lá de dentro do carro, né? A gente vai regular ele da maneira que você consiga observar o máximo do vidro traseiro do carro. Aí você vai ter uma visão maior dessa forma. Os retrovisores externos, lado direito e lado esquerdo, eles são regulados praticamente iguais. Você vai regular da maneira que você veja parte da carroceria, parte da lanterna traseira do carro, e o resto você vai regular mais por exterior do carro. Então, dessa forma, você vai aumentar o campo de visão. Então, regulou aqui, viu parte da carroceria, e da outra forma você aumenta o campo de visão. O da direita é a mesma coisa. Parte da lanterna traseira lá atrás, e o resto você regula para o exterior do carro. Dessa forma, você vai estar aumentando o campo de visão lateral. Dessa forma, aumentando a chance de você não ser surpreendido por algum veículo. Não coloque bagagens ou objetos que impeçam a visão através do retrovisor interno. É muito comum, a pessoa vai viajar, ela enche o porta-mala de bagagem lá, não cabe, ele coloca lá, atrapalhando a visão do espelho retrovisor interno. Então, nesse caso, seria a mesma coisa de você não ter o retrovisor interno. Oferece risco, não é recomendado que você faça isso. Interessante estar tendo sempre livre a visão desse retrovisor interno aqui. Automatismo. O que é automatismo? Mania, vício, executado pelo condutor de forma inconsciente, involuntária. Então, são gestos ou ações efetuadas pelo condutor de forma não consciente, né? Inconsciente, de forma involuntária. Você faz quase que sem perceber. A gente tem automatismo correto e automatismo incorreto. O que é automatismo correto? É uma maneira correta de você fazer algo automático, digamos assim. E o incorreto é errado. Exemplos. Engrenar as marchas no tempo certo. Nós temos aí o câmbio de marcha e tem os locais para você colocar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. E você engrenar ela corretamente, né, passar marcha no tempo certo, reduzir no tempo certo, são automatismos corretos. Posicionar o corpo corretamente no banco, né, já saber como é que faz a regulagem, vai ser passado, claro, na prática. Então, quando você se habilitar, você vai aprender como é que regula corretamente o banco, como é que passa a marcha, e, consequentemente, você fazendo isso várias e várias vezes, vai ficar automático. Posicionamento das mãos ao volante. Só tem duas formas de segurar o volante corretamente. Sempre com as duas mãos por fora do volante. A gente tem que acompanhar como se fosse um ponteiro de relógio, né? Como se fosse os ponteiros de um relógio, marcando as horas 9h15 ou 10h10. Então você pode segurar o volante no meio, igual está aqui, ou mais em cima um pouquinho. Seria mais ou menos aqui, 9h15 ou 10h10. Ou no meio do volante ou mais em cima um pouquinho. São as únicas formas corretas de segurar o volante. Aprendeu dessa forma, várias e várias vezes fazendo isso até terminar seu curso prático, ou até depois que se habilitar, usando corretamente, fica automático. Automatismo incorreto. Exemplos. Deixar de sinalizar suas intenções. De tanto você fazer isso de tanto você fazer as conversões sem sinalizar, por exemplo, isso fica automático. Vira um automatismo. Então você deixa de sinalizar com antecedência todas as suas intenções. Automatismo incorreto, errado. Andar com o pé apoiado no pedal de embreagem. O pedal de embreagem ele é projetado para que você use. Né? Para quê? Para passar marcha, para arrancar o carro, para a imobilização dele quando ele estiver quase parando. Então você usa ela e você libera ela. Você não pode ficar andando vários quilômetros com o pé em cima da embreagem. Nesse caso você vai estar desgastando os componentes e oferecendo um risco, porque talvez quando você quer parar, por exemplo, você está com o pé em cima do pedal de embreagem, você acaba acionando a embreagem primeiro, ou ao mesmo tempo que o freio, o carro leva mais tempo para parar. Então não é recomendável que você ande com o pé em cima do pedal de embreagem. Segurar o volante de maneira incorreta. Não segurar da forma que já mencionei para vocês, ou segurar com a mão só, né? Segurar incorretamente, né? Desde que não seja passado da forma que não tem outra forma de segurar o volante. Acaba sendo um automatismo também incorreto. Agora nós vamos falar sobre algumas leis da física que vai atuar sobre o seu veículo em deslocamento. A primeira seria a aderência.
O que é aderência? Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. É a capacidade do pneu se prender à pista de rolamento. Isso é aderência, atrito do pneu com o asfalto, contato do pneu com o asfalto. A aderência, ela está relacionada principalmente à calibragem correta do pneu. Então aqui, por exemplo, nós temos as situações, ó, pouca pressão, pressão correta, excesso de pressão. Quando acontece pouca pressão, quer dizer, né, se era para você colocar, sei lá, 60 libras nesse pneu, você colocou 30, ou era para colocar 30, você colocou 20, nós temos o veículo com pouca pressão. O que acontece? Ele vai desgastar as laterais do pneu e esse meio vai dobrar por interior. Nesse caso, nós vamos ter uma perda de estabilidade também, porque vai perder atrito, vai ter atrito só nas laterais, o meio não vai ter. Excesso de pressão, ao contrário aqui era para ter, sei lá, 30 libras, colocaram 60 libras nesse pneu. Excesso de pressão. Desgasta o meio e a lateral já não tem contato. Aqui é como se colocasse um pneu mais fino no carro, porque ele vai ter pouco contato com o pavimento. As laterais não vai ter tanto e vai ter mais contato com o meio. É desgaste irregular e perda de aderência, consequentemente, perda de estabilidade também. Pressão correta. Aqui nós temos o desgaste correto do pneu. Toda essa parte aqui teve contato com o asfalto, teve uma maior aderência, um maior contato com o asfalto. Também observo desgaste, observo calibragem, de acordo com o manual do fabricante, como a gente está acompanhando aí o curso, né, o vídeo. E aqui nós temos a questão do desgaste. Essa borrachinha que está no fundo do pneu, esse fundo aqui no friso do pneu aqui, ela tem exatamente 1,6 milímetros. É o máximo que o pneu pode rodar. Essa parte do pneu, que é a banda de rodagem, ela vai desgastando, desgastando. Quando ela chegar nessa borrachinha no fundo do pneu aqui, é a hora de substituir o pneu. Então observe, nós vamos trocar o pneu do carro quando tiver desenhos, quando tiver os sulcos ou frisos ainda. A gente não pode esperar totalmente ele ficar totalmente liso, conhecido como pneu careca, para poder substituir, não. Chegou na borrachinha lá no fundo do pneu, é a hora de substituir o pneu. Sempre observando calibragem e também a conservação. O que tem relação com a aderência diretamente é isso. A aderência, ela trabalha de forma contrária à velocidade. Quanto maior a velocidade do seu carro, menor a aderência, menor atrito você tem. Quanto menor a velocidade, maior a aderência. Então observe, você tem que analisar que a aderência ela já trabalha de forma contrária à velocidade. Então você tem que manter seu veículo em bom estado, questão de pneu em bom estado de conservação e calibrado corretamente para que você mantenha o máximo de aderência possível no seu veículo, né? Então isso aqui vai interferir na questão da aderência, sim, né? Do atrito do pneu com o solo, questão de calibragem e questão de desgaste dos pneus. Primeira lei de Newton, ou também chamada de lei da inércia. O que é isso? A primeira lei de Newton, ela diz o que para nós? Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, ou movimento retilíneo, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas a ele. Então, o que ele diz? O que Newton diz sobre isso? Então nós temos, se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se o corpo está em movimento, tende-se a continuar em movimento, a menos que uma força seja aplicada a ele. Quando a gente está em um ônibus, nós estamos parados dentro de um ônibus. O ônibus está parado e os ocupantes do veículo estão parados. Quando o ônibus começa a entrar em movimento, o que o corpo nosso faz? Vai para trás. Mas não necessariamente. O que a lei da física fala? O que a lei de Newton fala? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento e um corpo parado tende a permanecer parado. Nosso corpo estava parado. Quando o ônibus começou em movimento, quando ele começou a entrar em movimento, nosso corpo tendeu a ficar parado. Só que teve uma força aplicada a ele, né? Obrigado a mudar seu estado por uma força impressa a ele. A força foi essa. Nosso corpo tendeu a ficar parado, só que o veículo entrou em movimento. Então, nós continuamos, o ônibus foi e nosso corpo foi para trás. Quando
né, a gente consegue se equilibrar no ônibus ali, consegue ficar parado, agora o nosso corpo também tem movimento, né? Observe, né? Seu corpo tendeu, o ônibus foi, a gente ficou, né? Quase que a gente cai. Nesse caso, você conseguiu se adequar ali, conseguiu segurar no ônibus, agora seu corpo está em movimento, perfeito. Aí se você solta lá, seu corpo está em movimento, o ônibus também tem movimento. O ônibus, por um motivo, freia bruscamente, por exemplo. O que acontece? O nosso corpo estava em movimento, o ônibus parou, freou, né? Deu uma freada brusca. Nosso corpo continuou em movimento, né? Continuou ao movimento. A gente vê aqui o exemplo da bicicleta, do cavalo, por exemplo, né? O corpo estava em movimento, o ônibus parou, nós tendemos a continuar em movimento novamente. Aqui nós vamos entender um pouco mais sobre os fenômenos que podem acontecer no nosso veículo. Força centrípeta. O que é força centrípeta? É a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo e circular. Então a força centrípeta, ela tende a puxar o veículo para o interior da curva. Então, quando o condutor entra em uma curva, ele tende a entrar para o interior da curva. A força centrífuga é a que o atira fora da trajetória circular. A força centrífuga dá percebida quando você está entrando em uma curva com velocidade um pouco mais alta. Então, exemplo, quando tu entra em uma velocidade mais alta, o corpo dele tende a ser arremessado para fora, né? Dá para você perceber isso quando eu estou fazendo a curva para a direita. Nosso corpo vai para a esquerda. Isso é força centrífuga, está atuando sobre o corpo dos ocupantes do veículo. Transferência de massa. O que é transferência de massa? Consiste na sobrecarga de peso no eixo traseiro ou dianteiro em razão de aceleração ou desaceleração, frenagem. A transferência de massa seria assim: quando o condutor freia o seu veículo, o peso que está no eixo traseiro vai para o dianteiro. E quando ele acelera, o peso que está no eixo dianteiro vai para o traseiro. Dá para perceber isso aí quando a gente observa até a inércia, né, que a gente viu sobre o ônibus. Está na motocicleta, quando tu acelera, seu corpo vai para trás. Seu corpo estava parado, a motocicleta começa a entrar em movimento, você tende a ficar parado, você acaba indo para trás. Quando freia, ao contrário, você estava em movimento, a motocicleta para, a gente tende a continuar em movimento. Aí a gente vai para frente. Então, essa transferência de massa, que é essa troca de peso, está mostrando aí, basicamente, também a inércia sendo aplicada. Chama transferência de massa. Lembra aí, é só a troca de peso. Quando freia, o peso vai para frente. Quando acelera, o peso vai para trás. Isso aqui são alguns comportamentos que podem atuar sobre o veículo. Nós temos aqui o comportamento subestessante e o comportamento sobreestessante. Quando o condutor entra em uma curva em uma velocidade alta, o que acontece? Acontece o subestessamento. O condutor entra na curva com velocidade alta, tende-se a desgarrar a parte dianteira do veículo. Por que a dianteira? Lembra da transferência de massa? Acelera, o peso vai para trás. As rodas dianteiras tendem a ficar mais leves, desgarra do pavimento. E aí o carro tende a sair de frente em uma curva, igual ele está saindo aqui. O comportamento sobreestessante é diferente. É quando tem a frenagem, a desaceleração. Quando você, exemplo, está com velocidade alta e pisa no freio numa curva, acontece a transferência de carga, o peso que está atrás vai para frente, a parte traseira do carro fica mais leve, ele desgarra do pavimento e tende a entrar para o interior da curva. Então, o comportamento subestessante é o desgarramento das rodas dianteiras. O sobreestessante é o desgarramento das rodas traseiras. Aqui tem relação da aceleração e aqui tem a relação da frenagem. Para ficar fácil, isso aqui vai ser mais ou menos como um macete. Quando o condutor acelera, o peso vai para trás. Acontece em uma curva, por exemplo, o subestessamento, que é o desgarramento das rodas dianteiras. Acelerou, o peso vai para trás, a parte da frente está mais leve, tende a desgarrar com mais facilidade. Atua sobre ele a força centrífuga, que tende a lançar o veículo para fora da curva. Então acelerou, peso para trás, desgarra a frente e o carro sai fora da curva.
Ao contrário, nós temos quando a gente freia. Quando freia a transferência de carga, transfere o peso da roda traseira para a dianteira, acontece o desgarramento da roda traseira, que dá o nome de sobreesteçamento, o veículo vai tender a entrar por interior da curva. Força centrípeta, que tende a lançar o veículo para o interior da curva. Então, voltem o vídeo uma ou duas vezes aí para vocês entenderem isso aí. Cai muito em prova perguntando sobre isso. Frenagem de emergência. A frenagem de emergência seria a redução imediata da velocidade do veículo no menor espaço possível. A frenagem de emergência, eu não vou usar ela frequentemente. Eu vou usar ela numa situação de emergência. Estou dirigindo, acontece uma situação de eu ter que parar meu veículo muito rápido, eu vou usar a frenagem de emergência. Retire o pé do acelerador. Retirar o pé do acelerador colocando sobre o freio. Então você vai tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Manter o veículo em linha reta. Freie fortemente. A força sobre o sistema de freio não deve ser superior do atrito do pneu com o pavimento. Por quê? Porque se você pisar no freio com tanta força, vai travar as rodas. Aí vai perder o atrito, vai perder a aderência do pneu com o asfalto. O carro vai continuar andando com as rodas travadas, vai levar mais tempo para parar. Então, nesse caso, se essas rodas travarem, alivia o pedal de freio. Então, travou a roda, você percebeu que está travando a roda. Você libera, você viu que o carro está continuando andando com a roda travada, está fazendo aquela cantada de pneu. Você vai aliviar o pé do pedal de freio, fazendo com que libere um pouco as rodas, volte até a aderência, volte a ter o atrito com o pneu com solo, até o carro parar. Quando tem um sistema ABS, a gente não tem esse problema não. Isso aqui é mais se o sistema não tiver, o carro não tiver o sistema ABS. Só aciona a embreagem no final da parada. Para quê? Para o carro não apagar. Então, a frenagem de emergência ela é usada dessa forma. Lembrando que isso aqui é para fazer uma redução imediata no menor espaço possível. Condições adversas. O que é condição adversa? Condição adversa são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Então, as condições adversas são dificuldades mesmo que você vai enfrentar na condução do seu veículo, que são elas: luz, tempo, a via ou a pista, o trânsito, veículo, carga, passageiros e até mesmo condutor. Então, condutor, na verdade, a maioria dos acidentes, cerca de 90% dos acidentes de trânsito acontece por culpa nossa. Vários tipos de condutores aí que nós vamos se deparar, ou podemos até ser um deles, dependendo de cada personalidade de cada um de nós aí. Então, essas são as condições adversas. Nós vamos ver cada uma delas aí, de tópico a tópico. A primeira vai ser a condição adversa da luz. Condição adversa da luz. A falta ou excesso de iluminação podem aumentar os riscos no trânsito. Ver e ser visto é uma regra básica para a direção segura. Então, condição adversa da luz, ela provém de excesso ou falta de iluminação. Quando tem muita luz, dá o nome de ofuscamento. Ofuscamento é uma cegueira momentânea, em razão do excesso de luz nos olhos. Pode ter por luz natural ou por luz artificial. Quando é por luz natural, recomendo que a gente use óculos escuros, óculos de sol ali, para evitar esse excesso de luz nos olhos. Quando acontece da luz alta, exemplo, o farol alto do carro, tem essa linha branca que está à direita da via, recomendo-se que você olhe para ela. Você não olhe diretamente por faixa de luz, olha para essa linha branca e espera que esse carro passe com o farol alto novamente. Depois que ele passou, não tem problema nenhum você olhar para frente novamente. Essa linha ela vai te dar uma referência da pista para que você não saia da pista de rolamento. A gente tem também a falta, excesso, ofuscamento. Lembra dos nomes, são muito comuns de ser cobrado na prova esses nomes. Ofuscamento, cegueira momentânea em razão da luz natural ou artificial. A penumbra é a ausência de luz. Falta de luz gera um risco de acidente para você. Se não tem luz, noite, por exemplo, escuro, a luz você vai ficar dependendo diretamente da luz emitida para o seu veículo. Por isso que tem que estar a parte elétrica toda em bom estado, para que não ofereça um risco para você.
Algumas condições climáticas e naturais afetam as condições de segurança também. A gente tem chuva, a gente tem neblina, neve. Aqui no Brasil não tem, né? Mas pode acontecer granizo também e tal. Pode acontecer essa situação também. Mas as mais comuns são chuva, né? Neblina, cerração, vento. Isso pode causar um risco aí à segurança nossa. Nessas condições, devemos adotar as atitudes para garantir a segurança, reduzindo velocidade, redobrando a atenção, para cada situação ali adversa que a gente acaba enfrentando. A primeira é chuva. O que a gente deve fazer em chuva? Redobrar a atenção, acionar a luz baixa do farol. Nós temos aí 3 luzes do carro, né? O farol lente, farol baixo, farol alto. Recomendo na época de chuva usar o farol baixo, para não ofuscar a visão do outro condutor e você conseguir visualizar com mais facilidade. Aqui o desenho aqui já indica para a gente que a gente tem que fazer, ó, reduzir a velocidade. A placa de 60, eu vou 40, sou um condutor defensivo, vou na velocidade um pouco mais baixa pela condição adversa que eu estou enfrentando. Aumente a distância do veículo da frente. Quando chove, o carro leva mais tempo para parar depois que aciona os freios. Então é interessante você fique mais longe do carro da frente. Reduz a velocidade. É interessante a redução da velocidade, né? Mesmo pelo fato que você vai ter que ter um espaço maior para você parar. Então é interessante que esteja mais longe do carro da frente. Não freie de maneira brusca, né? Acontece o travamento de roda com mais facilidade, você leva mais tempo para parar. Observação. Piso molhado reduz a aderência dos pneus, velocidade reduzida e pneus em bom estado evita acidentes. A perda de aderência do pneu com o solo é quando o veículo flutua na água e você perde totalmente o controle sobre o veículo. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Então, aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total de aderência. A aderência nós vimos anteriormente, lei da física, e nós temos a questão de contato do pneu com o solo. Quando acontece a aquaplanagem, o carro flutua literalmente por uma fina camada d'água entre o pneu e o solo. O que pode acontecer a aquaplanagem com mais facilidade? Pista plana, reta, veículo em velocidade alta e pneus em mau estado de conservação. Isso proporciona para acontecer a aquaplanagem com facilidade maior. O que fazer? Tirar o pé do acelerador progressivamente, virar levemente a direção para a direita e para a esquerda, e testar levemente a direção do veículo, levemente. Não frear de maneira nenhuma, porque acontece a transferência de carga, o carro pode acontecer até de rodar na pista de rolamento. Não virar bruscamente a direção do veículo, né? Se virar bruscamente também a gente pode perder o equilíbrio do veículo, ele perde perder o equilíbrio e consequentemente também gerar um acidente. Então o que você pode fazer é tirar o pé do acelerador devagar, virar devagarzinho para a direção para a direita e para a esquerda, não frear e não movimentar a direção até que o veículo tenha contato dos pneus com o solo novamente e volte até a aderência. Isso, consequentemente, você vai voltar a ter estabilidade. Então lembra, quando ele está aquaplanando ou hidroplanando, que é a mesma coisa, são sinônimos essas palavras, ele está literalmente flutuando sobre a água, não tem contato com asfalto algum, ele está flutuando sobre a água. E esses são os procedimentos a ser adotados em caso de aquaplanagem. Área de alagamento. Como passar por um alagamento? Engrene a primeira marcha e passa acelerando em torno de 2.500 RPM, que é rotação por minuto. Vai estar mostrando no painel, no tacômetro, no conta-giro do carro lá. Para evitar que entre água pelo sistema de escapamento. É recomendável que você acelere, porque quando você passa por uma área de alagamento é diferente da aquaplanagem. A aquaplanagem é uma pequena quantidade de água. Quando é a questão do alagamento, tem uma grande quantidade de água. Então, certamente, o escapamento do carro que fica na parte inferior, parte de baixo, vai estar submerso sobre água. Então, é interessante que você acelere para evitar que entre água no sistema de escapamento. Pede primeira marcha, por quê? Porque é a marcha mais forte do carro. Então, o carro vai ter muita força, não vai ter muita velocidade, mas vai ter muita força. Vai conseguir sair daquela situação com mais facilidade. Não tire o pé, não mude a marcha durante a área de alagamento. Por que não mude a marcha? Porque quando você muda a marcha, você tira o pé do acelerador e para apertar a embreagem, consequentemente passar a marcha. Esse tempo pode ser que não é o suficiente e vai ter um volume de água intenso na parte de baixo do carro que pode fazer com que o motor do carro apague. Não mude a marcha durante a passagem de alagamento. Não passe por água, por alagamento, cujo volume da água esteja acima da metade da roda do veículo. É porque passa da metade da roda, pode ser que o veículo não vai ter como passar, né? Vai criar uma resistência da água no veículo. Consequentemente, o carro pode ser levado pela água.
Então recomenda que só passe se tiver no máximo na metade da roda do carro. O carro afogou. Não dê partida. Deixe desligado e aguarde. Por quê? Você vai danificar mais se der partida. Afogou, ele parou de funcionar, você não pode dar mais partida. Começou a passar na área de alagamento lá, por isso que o ideal é não passar, né? Tenta evitar essa área de alagamento, porque inevitável são esses procedimentos a ser adotados. Então, se ele apagou, deixa ele quietinho, não dá partida, deixa ele desligado. Não dá partida novamente não, senão você vai acabar danificando mais do que a água já danificou o motor do carro. Passando o alagamento, faça um check-up total no seu veículo, desde o óleo, transmissão, até o sistema de ventilação. Então, você vai dar um check-up em todos os itens do carro, né? Sistema de lubrificação, né? O óleo, vai dar um check-up no sistema elétrico do carro lá, para ver se está tudo funcionando corretamente. Depois que passou essa área de alagamento, esse grande volume de água que o carro teve que se deparar. Neblina ou cerração. Acontece muito a questão da condição adversa de neblina ou cerração, geralmente próximos de cidades litorâneas, próximo do mar. Acenda a luz baixa do farol, é interessante para você ver, é uma condição adversa de visibilidade. Aumente a distância do veículo da frente, é interessante que você fique mais longe, né, porque esse condutor pode ter uma condição adversa mais à frente, fazendo com que ele freie bruscamente, é interessante que você esteja mais longe. Reduza a sua velocidade. Não use o farol alto, porque pode ofuscar a visão do condutor que vem em sentido contrário. Pare em local seguro, como posto de abastecimento, se não tiver jeito. Você viu que aquela fumaça está muito densa, na questão da neblina está muito densa, não está conseguindo dirigir corretamente. Não pare no acostamento, que é perigoso do mesmo jeito, você fica muito próximo da pista de rolamento. Tenta achar um local seguro, como exemplo, um posto de gasolina, um posto de abastecimento, até esperar aquela névoa dissipar para que você continue prosseguindo sua viagem segura. Condição adversa de vento. Ventos muito fortes, ao atingir seu veículo em movimento, podem deslocar, ocasionando a perda de estabilidade e o descontrole, que podem ser causa de colisões com outros veículos ou até mesmo capotamento. Avistando essa plaquinha, ela já sabe que aquele local tem um vento forte. Recomendo que você reduza a velocidade, redobre a tensão. E aí tem situações até que pede para você abrir um pouquinho o vidro do carro, para que entre um pouco de ar no veículo, para criar uma estabilidade um pouco maior. O que fazer? Vendo a sinalização correspondente, reduz a velocidade para não ser surpreendido e para manter a estabilidade do veículo. Então toda condição adversa, vocês perceberam já, fala tudo lá, ó, reduzir velocidade e redobrar a tensão. Essa e mais alguns itens lá de cada condição adversa. Sempre a redução de velocidade é interessante, porque a aderência trabalha de forma contrária à velocidade. Quanto maior velocidade, menor aderência. Quanto menor velocidade, maior aderência, maior estabilidade ao veículo. Aqui nós temos a condição adversa da fumaça, onde a fumaça há fogo. Aquele ditado popular dá certinho para cá. Então, quando tem a fumaça está muito densa, o ideal é que você não passe. Agora tem situação que é inevitável. Evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Caso seja inevitável, acenda os faróis do carro, é interessante. Fechar os vidros também, né, porque senão você não consegue respirar dentro do carro. Não pare dentro da nuvem de fumaça, que pode gerar um acidente. Talvez um condutor que vem atrás pode ser que não perceba a sua intenção ainda, e certamente gerar um acidente. Não freie bruscamente, de maneira nenhuma frear bruscamente seu veículo. Aqui nós temos a fixação da velocidade. Você tem a obrigação de dirigir numa velocidade compatível com a segurança da via, respeitando os limites de velocidade estabelecidos. Nós, condutores, temos que manter uma velocidade regulamentar de acordo com as condições da via. Então, se tem uma placa de 80 km por hora, por exemplo, como a gente vê na ilustração, se a pista estiver em bom estado, for durante o dia, não tem problema nenhum. Essa velocidade foi planejada, foi analisada e você pode respeitá-la. Caso tenha uma condição adversa, algo que comprometa a segurança, aí sim, você vai reduzir mais a velocidade. Por exemplo, talvez tenha um congestionamento, a via está esburacada, está à noite, está chovendo, então você vai reduzir a velocidade. Mas a gente também não pode andar muito devagar também não. Há situações que o condutor anda muito devagar, em bom estado de conservação à pista, acaba gerando uma situação de perigo. Então você tem que dosar a sua velocidade de acordo com as condições da via e de fluidez do trânsito também. Curva.
Ao fazer uma curva, sentimos o efeito da força centrífuga, tendendo a lançar o veículo para fora da curva. A força que joga para fora da curva e exige um certo esforço para deixar o veículo em sua trajetória. Diminua a velocidade antes da curva. A gente não pode frear dentro da curva, porque acontece transferência de carga, comportamento sobreexcessante, o veículo tende a entrar para dentro da curva. Então você não pode frear, tem que frear antes da curva, reduzir a velocidade antes. Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos ao volante. Eu não posso oscilar, não pode ter oscilações na direção do veículo, né? Acaba balançando o carro, perde estabilidade, perde o equilíbrio do veículo. Então, movimentos contínuos e suaves ao volante. Procure fazer a curva movimentando o mínimo que puder o volante, evitando movimento brusco e oscilações na direção. Essas são as recomendações. Frear antes, entrar acelerando, tem que entrar acelerando, mas com a necessidade da curva. Declive, descida forte. Você percebe que a frente tem um declive acentuado. Teste os freios. Nunca desça com o veículo desengrenado. Desengrenado é o veículo sem a conexão do motor com as rodas. Seria ponto neutro, que é chamado também. Não desça desengrenado. Não desliga o motor na descida. Não é interessante também desligar na descida. Que o motor do veículo sempre tem que estar em funcionamento, desde quando você deu partida nele. Ele não pode desligar enquanto você não vai imobilizá-lo, né? Parou, chegou em casa, alguma coisa do gênero. Aqui nós temos também a ultrapassagem. Onde há a sinalização proibindo ultrapassar, não ultrapasse. Então, se você tem a proibição, não faça a manobra. Só ultrapassar se a faixa do sentido contrário estiver livre. Observar quem está aqui atrás se tem condições de fazer a manobra com segurança. Lembre-se que você pode exceder a velocidade, que você não pode exceder a velocidade máxima naquele trecho. Então, quando você ultrapassar, você não pode ultrapassar e exceder o limite de velocidade. Então, nesse caso, só vai ultrapassar se o condutor da frente permitir que você realize essa manobra, porque senão vai ficar difícil para você. Não dificulte a ultrapassagem, dê sempre a passagem pelo lado esquerdo da via. Não tenha pressa, aguarde a condição permitida e segura para que você realize essa manobra com segurança. Qualquer estreitamento de pista, referente ao estreitamento de pista, qualquer estreitamento de pista aumenta risco. Não tem jeito, né? O estreitamento de pista, a pista está mais estreita do que o normal. Aqui, por exemplo, por causa de um buraco, né? Quebrou ali o pavimento, ficou uma faixa de trânsito inutilizável. Pontes estreitas, sem acostamento, obra de desmoronamento, barreiras, presença de objetos na pista, por exemplo, provocam estreitamento de pista. Redobre sua atenção, reduza a velocidade. Quando for possível a passagem de apenas um veículo por vez, aguarde um momento oportuno. Então, você vai passar um por vez, a gente vai esperar a oportunidade ideal para não oferecer risco à nossa segurança. Acostamento. Acostamento é uma parte mais diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em situação de emergência, a circulação de pedestres e bicicleta quando não houver local apropriado. Então, o acostamento, você pode usar ele em situações extremas. Você não pode parar no acostamento, exemplo, para tirar foto da paisagem lá que acha bonito. Isso não é permitido. Vai cometer infração de trânsito, oferece um risco à segurança sua, né, e dos outros usuários. O pedestre é para circulação, bicicletas e pedestres, quando não houver local apropriado para eles. Você pode usar em situação de emergência, como a gente está vendo na ilustração, o carro quebrou, né, furou o pneu ali. Ele está fazendo esse reparo, colocou a sinalização e depois vai sair do local. Então, se tiver também, colocar a sinalização adequada para não oferecer risco. É perigoso e proibido trafegar pelo acostamento, ou mesmo parar, que não seja uma situação de emergência. Condição adversa da via ou da pista. Ondulações, buracos, elevações, inclinações ou alterações do tipo de piso pode desestabilizar o veículo e provocar perda de controle. Então, buraco na pista, né, depressões, situações em que você observa que vai oferecer risco, aumenta a chance de você causar um acidente. O atrito do pneu com o solo é reduzido pela presença de água, óleo ou barro. Então, essas situações, recomenda-se que você reduza a velocidade, redobre sua atenção e passe mais devagar nesses trechos, mesmo por causa da situação em si que a via vai mostrar para você. Então, reduzir a velocidade, redobrar a atenção, tomar os devidos cuidados aí nessas situações
da pista, da via ou da pista em mau estado. Árvores ou vegetação. Árvores e vegetações nos canteiros centrais das avenidas ou nas calçadas pode esconder placa de sinalização. Você está dirigindo seu veículo, você observa lá a placa, né, a vegetação cobrindo a sinalização, e já pode gerar um acidente para você. Por quê? Você não vê. Tem uma placa proibida de virar à direita, você acaba virando à direita. Geralmente vai causar um risco de acidente para você. Redobre sua atenção, reduza a velocidade, identificando restrições de circulação, para você saber o que você pode fazer, para você ver se você consegue visualizar a placa com mais facilidade. Cruzamento. Cruzamento, elas são áreas de risco no trânsito. Quanto mais movimentado, mais conflito haverá entre veículos, pedestres, ciclistas, aumentando o risco de colisões e atropelamentos. Então, quanto mais movimentado, geralmente hora de pico, né, muitos veículos, pedestres circulando ali, oferece um risco à segurança nossa, né? Fica mais difícil a gente circular no cruzamento ali. Independentemente de existir algum tipo de sinalização, você deve redobrar sua atenção. Então, tendo ou não sinalização de trânsito, a gente tem que redobrar a atenção. Certamente você já ouviu falar de acidente acontecendo em local sinalizado. É muito comum de acontecer. Sempre tem um condutor ou outro respeitando as normas de trânsito lá, e a gente tem que estar sempre usando a direção defensiva para evitar a colisão. Reduza a velocidade. Respeite a sinalização de trânsito e as regras de preferência também, né? As regras já estão no vídeo aula que está no YouTube também, né? No meu canal, referente à questão de norma de circulação em conduta. Não vou falar para elas sobre agora não. Vocês acessem o vídeo que vai estar mostrando lá sobre regras de preferência de passagem, norma de circulação em conduta. Trânsito. Congestionamento, aglomeração de pedestres, intensidade de veículo pesado. Isso tudo gera situação de perigo para você no trânsito. Congestionamento, muitos pedestres, intensidade de veículo pesado. Tudo isso gera risco. Reduz a velocidade, redobra a tensão. Se for veículo de maior porte, aumente um pouco a distância de segmento. Veículo. Cuidar do seu veículo é um fator importante, muito importante, a ser considerado para não ocorrer acidentes. Então você tem por obrigação, nós vimos ali na aula aí, referente aos sistemas, né, para que você verifique e mande no profissional para reparar. Então se você tem um veículo, você tem que manter em bom estado de conservação, para não oferecer risco para você. Nós temos aí pneu gasto, limpador de para-brisa com defeito, freio desregulado, falta da buzina, sistema de suspensão com problema, lâmpada queimada, espelho retrovisor deficiente, defeito nos equipamentos obrigatórios, cinto de segurança defeituoso. Tudo isso oferece risco. Todos esses itens e mais um pouco, de mais alguns, vocês têm que verificar, né, para não oferecer risco à segurança suas aí. É por obrigação sua manter seu veículo em bom estado de conservação e uso. Condição adversa da carga. Carga mal distribuída, mal embalada ou acondicionada inadequadamente, falha na imobilização, amarração dos volumes dentro do compartimento de carga, desconhecimento do tipo de carga a ser transportada. Então você tem que observar, né, quando for transportar carga em algum veículo, né, amarrar corretamente, fazer o procedimento adequado, porque senão oferece um risco à sua segurança e dos demais usuários. Essa carga ali, por exemplo, dessa ilustração está quase caindo ali, oferecendo um risco à segurança dos condutores dos veículos. Condição adversa de passageiro. O condutor é responsável pela segurança dos ocupantes do veículo, portanto, mantenha a ordem. Quando você coloca algum passageiro no seu veículo, ou você transporta, você tem por obrigação zelar pela segurança dele. Então, se você está dirigindo o carro, você é responsabilizado até no acidente de trânsito. Então, nesse caso, exija, né, manter uma ordem lá no veículo. Mesmo se você não é o proprietário, mas está conduzindo, você é o responsável. Então, exija a ordem lá no veículo para todo mundo respeitar e não te confundir, não te atrapalhar na condução do seu veículo. Barulho, desordem, brigas entre os ocupantes, crianças pequenas desacompanhadas, excesso de passageiro, passageiros irritados, nervosos, inseguros, alcoolizados, uso de droga. Tudo isso são condições adversas dos passageiros, que atrapalham a condução do seu veículo. Superlotação também, né? Exemplo do ônibus aqui, por exemplo, todo lotado aqui, isso oferece um risco também. Condição adversa do condutor. Concentração e reflexo diminui muito com o uso de álcool e drogas. Acontece o mesmo se o condutor não dormiu, dormir mal. Então tem
você mesmo é o principal, né? 90% dos riscos aí de acidente é culpa nossa. Então é interessante que você esteja em boas condições para guiar o seu veículo, para não oferecer um risco à segurança dos demais usuários, sua e dos demais usuários. Sono, fadiga, cansaço, mesma coisa, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez e drogas. Tudo isso aqui oferece um risco à segurança sua. É interessante analisar mesmo se você tem ou não condições de guiar o seu veículo com segurança. Aqui nós temos reação, frenagem e parada. O que é isso? Aqui dá para a gente entender que um veículo não para quando eu quero. Então o veículo está em movimento, está em velocidade. Quando a gente já visto uma situação mais à frente, e quer parar, ele não vai parar na hora que a gente quer. Ele vai levar um tempo a parar. Quando o condutor vê a situação de perigo e leva o pé ao freio, como a gente está vendo aqui, ó, o condutor leva o pé ao freio, dá o nome de distância de reação. O tempo médio de reação de um condutor é em média 3/4 de segundo. Então observe, você não vai levar nem um segundo para pôr o pé em cima do freio. Esses metros que o carro vai percorrer, dependendo da velocidade dele, vai dar o nome de distância de reação. A partir do acionamento do freio, pisou no freio, o carro não para, ele continua andando. Então esse tempo que ele pisa no freio até a sua imobilização total, dá o nome de distância de frenagem, porque ele estava freando até o carro parar. E a soma desses metros que deu aqui, ó, da reação dele, mais a frenagem, a gente tem a distância total de parar. Só tem que saber disso para a prova. Não vai mencionar também a distância, não. Quanto maior a distância, quanto maior a velocidade que o carro está, maior vai ser a distância de reação, maior vai ser a distância de frenagem, e, consequentemente, maior vai ser a distância de parada. Como prevenir os acidentes? Existem procedimentos que, quando praticados conscientemente, ajudam a prevenir ou evitar acidentes. Podemos chamar esses procedimentos de método básico da prevenção de acidentes e aplicá-los em qualquer atividade do dia a dia que envolva risco. Nós temos a primeira colisão. Essa primeira colisão era considerada colisão com o veículo da frente. O condutor bate no veículo da frente. É aquela em que você bate no veículo que está à sua frente e diz, infelizmente não foi possível evitar. Por quê? Por ele ter parado bruscamente ou não ter sinalizado que iria virar. Então você imagina, você bate no carro da frente e fala que não teve culpa, né? Porque infelizmente não deu para ele parar porque ele freou bruscamente e você ou ele não sinalizou adequadamente, não sinalizou previamente. Aí nós temos o artigo 192 que diz para nós: deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os seus e os demais veículos, infração grave. Então observe, né? Infelizmente não foi possível evitar, porque parou bruscamente ou não sinalizou. Então nós temos aqui a infração só para refletir sobre o assunto. Deixar de guardar a distância lateral e frontal entre os seus e os demais veículos. Infração grave. Então mantenha a distância de segmento, mantenha a distância do veículo da frente. Observe o trânsito à frente do veículo que o precede. O veículo que precede é o carro da frente. Então lá na frente você tem que observar se não tem um trânsito, alguma coisa que vai influenciar com que ele reduza a sua velocidade, porque se ele for reduzir, você tem que reduzir também, para você sempre manter a distância do veículo da frente. Ficar atento a sinais emitidos pelo veículo da frente. Se eu contou aqui, por exemplo, se deu a azulzinha vermelha, pisou no freio, você pisa no freio também. Se deu seta para a esquerda ou para a direita, ele vai reduzir a velocidade, você reduz também. Dessa forma, você evita a colisão com o veículo da frente. Colisão com o veículo de trás. Uma das principais causas de colisão na traseira é motivada por motoristas que dirigem colado e nem sempre podem se escapar da situação, principalmente numa emergência. Então, se o condutor anda colado no veículo da frente, né, você está dirigindo, tem alguém colado na traseira do seu veículo ali, certamente ele pode não ter espaço, talvez uma manobra que você faça, né,
e colidir com a traseira do seu veículo. Não fique indeciso ao percurso. É interessante que você, dirigindo seu veículo, sinalize sempre com antecedência para evitar uma colisão com o veículo de trás. Não freie bruscamente. Defina o trajeto e sinalize com antecedência. É interessante você definir o trajeto de casa. Eu vou sair, vou pegar tal rua, tal avenida. Dessa forma você adianta mais o seu percurso e acaba evitando uma situação dessa. Facilite a ultrapassagem. É interessante que você facilite a manobra. Então, quando estou querendo ultrapassar o seu veículo, você facilita a manobra do lado esquerdo, tira esse carro colado da traseira sua, evita uma colisão dessa. Então a gente fala assim, mas deixa eu bater, quem bate atrás está errado. Só que acontece que a colisão que você estava acompanhando nas aulas, a lesão no pescoço, o efeito chicote, ela é relacionada com uma colisão com o veículo de trás. É um carro que bate a traseira sua, se o encosto de cabeça não estiver regulado corretamente, pode acontecer uma lesão no pescoço, você pode morrer por causa disso. Então analisa direitinho, se ela se compensa, deixa ele pagar pelo erro dele. Colisão frente com frente ou frontal. É um dos piores tipos de acidente que tem, pois em poucos segundos os veículos se transformam em ferros torcidos, envolvendo os ocupantes, condutores e ocupantes de tal maneira que raramente escapam com vida. Então, geralmente é um acidente violento, raramente as vítimas escapam ilesas. É um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos dois veículos. Imagina, uma colisão com um poste. Um condutor está a 80 km por hora no carro dele, ele bate no poste. O impacto da batida foi 80 km por hora. A colisão frontal é um veículo batendo com outro veículo em movimento. Então, exemplo, um carro está a 80 km por hora, ele bate de frente com o outro a 80 km por hora. O impacto da batida a gente soma. Então, é como se estivesse batendo não 80 km por hora, 160 km por hora. O impacto da batida entre os dois. Só ultrapassar com segurança onde for permitido. Entrar nas curvas com velocidade compatível. Respeitar o limite de velocidade e demais condições. São recomendações aí para evitar a colisão. Colisão nos cruzamentos. Esses acidentes ocorrem nas manobras de virar à direita ou à esquerda, não observando o semáforo ou a preferência de passagem do local, assim como a travessia de pedestre. Então, essa colisão geralmente é falta de atenção do condutor. Falta de atenção de um ou mais condutores ali, certamente gerando esse tipo de colisão. Muito comum de acontecer o abarroamento, como a gente está vendo aqui, que é a colisão lateral, né? O condutor bate na lateral de outro veículo. Reduz a velocidade ao transpor um cruzamento. Olhar para os dois lados, primeiro para a esquerda. Recomendo que a gente olhe primeiro para a esquerda, que teoricamente é o veículo que chega primeiro em seu veículo, né? Você vai entrar na interseção, né? Qual chega primeiro? Lado esquerdo. Então você olha primeiro lado esquerdo. Só realizar a manobra em local permitido e com segurança. E aqui nós temos 1/3 dos acidentes de trânsito acontece nos cruzamentos. De cada 3 acidentes, um é no cruzamento. Então é uma proporção considerável. É interessante a gente analise direitinho, né, e tente evitar ao máximo esse tipo de acidente. Colisão nas ultrapassagens. Em locais de pouca visibilidade, nas curvas, locais proibidos por sinalização, verifique sempre. Observar as condições de segurança, só ultrapassar em local permitido, manter a distância lateral de segurança, o tempo suficiente para realizar a ultrapassagem com segurança. Analisa todos os critérios para depois realizar uma manobra de ultrapassagem, não certamente vai oferecer um risco a você e os demais condutores. Colisão misteriosa. 3 tópicos aí que a gente tem que decorar. Esse último até que não. Acidente grave, não são todas, né? Mas esses dois de cima sim. Envolve apenas um veículo, causas desconhecidas. Geralmente acidente grave. Esse tipo de colisão é uma colisão estranha mesmo, né? Geralmente ela tem umas proporções estranhas. E aí, basicamente seria isso. Tem que envolver um veículo só, causas desconhecidas. Nem a perícia geralmente descobre uma real causa. Ela tem hipótese, mas ela não chega na real causa dessa colisão. Então, causas desconhecidas e geralmente acidente grave, porque se a vítima morreu ou foi levada em estado de urgência para o hospital, ela vai ser considerada um acidente grave, né? Então, a maioria deles geralmente é grave. Colisão com ciclistas. A maioria dos ciclistas
a maioria dos ciclistas é composto por menores ou por pessoas que desconhecem as leis de trânsito e andam pelas vias de maneira que lhe parece melhor. Na verdade, é porque o ciclista, na verdade, quase que todo mundo, né? Geralmente a gente vai saber sobre as leis de trânsito, infelizmente, é quando a gente vai tirar a carteira. Então, nesse caso, tem regra para todo mundo. Para pedestre, para ciclista, para condutor de veículo automotor. Todas as regras não valem para todo mundo. Só que a gente vai se deparar com situações que muita gente não sabe sobre as regras. Não sabe como que ele tem que se portar com a bicicleta dele, né? Como que ele tem que andar como pedestre. Então a gente tem que sempre estar usando a direção defensiva. Respeita a distância lateral de segurança, que recomenda-se que mantenha. Recomenda-se não, isso é lei. É obrigatório que mantenha pelo menos 1,5 m ao ultrapassar a bicicleta. Mantenha-se eles em seu campo de visão. Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Nós temos uma questão hierárquica, né? E aí nós temos um veículo automotor, um veículo de maior porte sobre um de menor porte, um motorizado por um não motorizado, todo junto pela segurança dos pedestres. Cuidado ao abrir a porta, né? Isso aqui é interessante observar, é muito comum de acontecer esse tipo de colisão, não só com o ciclista, né? Mas talvez até com o motociclista também. Abrir a porta com cuidado para evitar essa colisão. Colisão com motocicletas. Motocicletas e similares fazem parte integrante do trânsito e seus condutores devem obedecer sempre à sinalização e às leis de trânsito, mas isso nem sempre ocorre. Se não ocorre, olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. Lembre-se, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança de menor. Não confie somente nos espelhos retrovisores, movimente também a cabeça e cuidado ao abrir a porta do veículo. Isso tudo são recomendações para evitar a colisão com o motociclista. Colisão com manobra de marcha ré. Por ser considerada manobra perigosa, você deve evitá-la sempre que possível e nunca realizá-la sem adotar medidas de segurança numa via por onde circula veículos ou pedestres. Então, a manobra de marcha ré é perigosa. Recomenda-se que você use ela sempre em pequenas manobras sem causar risco. E se puder evitar, melhor. Jamais dê marcha ré nas esquinas. Antes de realizar a manobra de marcha ré, observar com toda atenção a traseira do veículo. Não sair de ré de garagem ou estacionamento, pois sua visão na área esteja prejudicada. Recomendo-se que você sempre coloque o carro de ré para você sair de frente, né? Igual aqui mesmo para ele não ter errado. Colocou de frente. Recomendo-se que você coloque de ré o carro para que você saia de frente, é mais seguro. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras, infração de natureza grave ao condutor. Colisão com o pedestre ou atropelamento. Como seu comportamento é imprevisível e não há como evitar o acesso de pessoas imprudentes, portadores de necessidades especiais, alcoolizados nas vias, a melhor regra para o condutor é ser cuidadoso com o pedestre e dar-lhe sempre o direito de passagem. Sim, a gente vai se deparar com muitas situações. Eu falei com vocês que a maioria dos ciclistas não conhece as regras, o pedestre também é a mesma coisa. Então, dê sempre preferência ao mesmo, para evitar situações mais complicadas. Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Dê sempre preferência ao pedestre, seja educado e cortês com o pedestre. Respeite a faixa de segurança na faixa de pedestre, que é lei, né? Obrigatório que você sempre dê a passagem ao mesmo, para a questão de evitar situações mais complicadas. Colisão com animais. Ocorre sempre com mais frequência nas zonas rurais, pois os animais muitas vezes rompem as cercas, invadem as estradas sem que os donos percebam de imediato. Então é comum de acontecer tanto com animais selvagens quanto animais domésticos. Reduz a velocidade até que tenha ultrapassado, redobre sua atenção, nunca use a buzina, pois poderá assustá-lo e fazer com que volte ao seu veículo. Luz também, às vezes, cega o animal e impede de sair para que você possa passar. Então é interessante você reduzir a velocidade, redobrar sua atenção
e não buzinar e também não jogar o farol alto, não acender o farol alto. Depois que passar por esses animais, é interessante que você avise os condutores que vêm em sentido contrário piscando o farol, para que eles reduzam a velocidade também, porque isso é uma situação perigosa. Colisão com objeto fixo, né? Um objeto que não se movimenta, ocasionando geralmente por culpa do próprio condutor. A maioria dos acidentes com objeto fixo, colisão com objeto fixo, é por culpa do condutor mesmo. Quando cansado, com sono, excesso de velocidade, desrespeito às leis de trânsito, sob influência de álcool ou entorpecente. Então, situações que geralmente quase que sempre é exclusivamente do condutor, acontece esse tipo de colisão. Colisão com três. Quando ocorre, é falta de atenção ou pressa do condutor, mas tomando alguns cuidados, são fáceis de ser evitados. Antes de passagem de nível, pare e olhe e escute. Jamais atravesse se o sinal estiver fechado. Não mude a marcha durante a transposição. Não mude a marcha porque não correu o risco de deixar o carro apagar, talvez por falta de habilidade do condutor ainda. Então, nesse caso, recomenda que você não mude a marcha à transposição da ferrovia. Aqui nós temos alguns acidentes, né? Isso aqui, colisão frente com frente, colisão lateral, colisão com objeto fixo, colisão lateral novamente, colisão até com animais aqui, ó. Colisão com um animalzinho aqui. Nós temos agora a questão da direção defensiva para motociclista. Para que tem uma parte de direção defensiva só para motociclista no trânsito? Isso aí é porque ela aumenta da frota. Ao passar do tempo, a motocicleta, né, passou a ser pegou gosto mesmo na população, né, passamos a gostar muito desse veículo, né. Tem alguns, por exemplo, de baixa cilindrada, a gente tem um custo bem baixo, manutenção, até para comprar o veículo ele fica mais barato. Então tem aí pelo gosto do veículo em si, ou então pela questão até de comodidade, né, com economia, digamos assim. Só que com o aumento da frota começa a ter uns acidentes de trânsito. Então nós temos aí aumento do veículo, aumento dos índices de acidente. Por isso que tem uma parte que fala só sobre direção defensiva para motociclista, né? Quais são as recomendações, as técnicas que eu devo usar para evitar as colisões. Eu tenho que saber aqui sobre o retrovisor de motocicleta. O retrovisor de motocicleta é convexo. O que é convexo? É um retrovisor que ele tem uma certa curvatura. Ele é interessante porque ele aumenta o campo de visão, só que ele tem seus contras. Os dois de motocicleta são convexos. Geralmente o carro, o lado esquerdo é plano e o lado direito é convexo. Com a convexidade, tem-se a ilusão que o objeto refletido a ele está na distância maior do que a real. Vamos ver aqui. Ó. Esse aqui é o plano e esse aqui é o convexo. Observa o campo de visão como é que é maior em comparação a esse. Só que se você for perceber, a imagem está menor. Observa o tamanho desse carro aqui para esse. Esse carro está pequenininho. Por quê? Como é que o convexo funciona? Ele diminui a imagem aumentando o campo de visão. Então observe. Esse aqui está dando a distância real. Esse aqui está dando a distância incorreta. Então esse que é o defeito. Com a convexidade, a ilusão que o objeto está refletido a ele está na distância maior do que a real. Então quando você olha por espelho plano, você vê a distância real. Quando você olha por convexo, dá a distância incorreta. E o da motocicleta são os dois convexos. Do carro, geralmente. Lado esquerdo aqui plano, lado direito lá vai ser esse aqui, o convexo. É bom e ruim. Aumenta o campo de visão, mas dá uma enganada pra gente aí. Segurança. Comprou uma motocicleta e agora é só sair por aí, não é? Não é bem assim. Além da habilidade para guiar o veículo, é preciso observar o detalhe mais importante, a segurança. É o mais comum. Se eu compro a motocicleta lá, já quer conduzir o veículo sem nenhum mínimo de segurança possível. O uso dos equipamentos é imprescindível para garantir a integridade física do condutor no caso de uma queda ou colisão. Então, usem os equipamentos. A gente tem um equipamento obrigatório só, por lei, que é o equipamento, que é o capacete. Tem uma resolução para esse capacete do CONTRAN. O resto, bota, luva, calça, isso é interessante que você use, recomenda que você use, mas não seria diretamente obrigatório. Transporte passageiro. Como é que eu devo transportar passageiro em motocicleta? O passageiro em motocicleta deverá ser transportado utilizando capacete de segurança. Aqui a gente está vendo o capacete de segurança para o passageiro. Utilizando vestuário de proteção. O que você estiver usando é interessante que ele use também.
Em carro lateral acoplado ao veículo é uma forma de você conduzir também, que chama sidecar, seria um carro acoplado à motocicleta. Em assento suplementar atrás do condutor. Se não tiver o carrinho lateral, vai usar essa forma aqui, ó, assento suplementar atrás do condutor, como já está sendo transportado, né, aqui nessa ilustração. Não transportar menor de 7 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Perfeito. Você pode transportar uma criança com 7 anos na motocicleta? Pode. Por enquanto, por lei, ainda não tem nada de mudança recente. Por enquanto, 7 anos na motocicleta pode, menor de 7 que não pode. Postura. A motocicleta, ela requer uma postura também, igual o carro. Essa postura a conduzir o veículo vai diminuir o desgaste físico e vai aumentar a questão da segurança, porque você vai usar os comandos de maneira correta. Então, braço ligeiramente flexionado, coluna ereta, os joelhos presos ao tanque, né, as pernas presas ao tanque, os pés em cima das pedaleiras, no meio da pedaleira, não deixar o pé abaixo. Então, pulso flexionado. Então, essa é uma postura que você deve conduzir a motocicleta, né? Então, essa postura aumenta a segurança e diminui o desgaste físico. Curva. Motocicleta, a gente está vendo a ilustração aqui, quanto maior a velocidade que a motocicleta está, mais inclinada tem que ser ela. Ou menor o raio da curva mais fechada. Então, para que você tenha uma conduta correta, reduz a velocidade sempre, antes da curva. Comece a fazer a curva um pouco mais aberta também, né? A gente abre um pouco mais para ter um ângulo correto no final da curva. Reduz a velocidade antes para que você não incline exageradamente a motocicleta, porque exageradamente certamente você vai perder a estabilidade dela. Aqui a gente tem 3 principais técnicas da realização de curva com a motocicleta. Aqui seria a motocicleta em alta velocidade, a inclinação do motociclista é o mesmo da motocicleta. Pista com baixa aderência, não tem muita aderência na pista, exemplo, pista molhada. A inclinação da moto é menor do que o do motociclista, ele inclina mais que a moto. E aqui desviando de obstáculo, ou fazer curva em baixa velocidade. A motocicleta inclina mais do que o próprio piloto. Isso aí são técnicas para compensar as leis da física, para que você realize corretamente. Obstáculo. Passando por um obstáculo. Como é que a gente faz? Sendo inevitável, faça. Erga-se um pouco da motocicleta e não freie, né, em cima do obstáculo, porque certamente o estrago vai ser maior, o dano vai ser maior aí. Então nós temos que erguer-se um pouquinho da motocicleta, os braços e pernas vão servir como molas quando bater no impacto. São técnicas aí utilizadas para que você passe em um obstáculo. Frenagem. Saber frear é um dado básico para a segurança. Erros no momento de frenagem são causas de muitos acidentes com motocicletas no mundo inteiro. Então, na verdade, como é que eu freio? A gente tem que frear os 2 freios da motocicleta, freio dianteiro e freio traseiro. Eu não posso frear bruscamente esses freios, porque a roda trava e você perde a aderência da motocicleta. Aqui nós temos, utilizando aqui, ó, só o freio traseiro, aqui utilizando o freio traseiro e a embreagem ao mesmo, no final, usou o freio traseiro e embreagem no final, e aqui usou o freio dianteiro e o freio traseiro e embreagem no final. No final aqui é porque a embreagem também ela tem um detalhe. Quando você aciona a embreagem, você corta a rotação do motor para as rodas. Então a moto leva mais tempo a parar. Então quando você não aciona a embreagem e usa os freios, você está usando o freio motor da motocicleta. Então é como se você estivesse usando 3 freios. O freio dianteiro, o freio traseiro e o freio motor. Faz com que ela pare mais rápido. Cruzamento. Sempre é um perigo potencial, reduzir velocidade, olhar primeiro para a esquerda. Todo cruzamento, sendo ou não sinalizado, é interessante que você reduza a velocidade, para evitar a colisão. Lembrando que se você estiver conduzindo a motocicleta, você vai ser mais prejudicado numa colisão, por exemplo. Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Pilotando à noite. É interessante que você analise que toda a parte elétrica do seu veículo esteja funcionando corretamente, a viseira em bom estado de conservação. Se acontecer um ofuscamento, olhar para aquela linha de bordo que está à direita da via. Nesse caso, são recomendações para que você guie a motocicleta. Lembrando, reduzir um pouco mais a velocidade também por essa condição adversa. Transitar em corredor. Não recomenda-se que você ande, não há infração específica para a questão do cruzamento aqui no Brasil, né? Não tem uma infração dirigindo entre o corredor, né? Transitar entre corredores. Mas tem infração que deixar de manter distância lateral entre os seus e os demais veículos é a infração. Então poderá ser até punido por isso. Então é interessante que você não ande, não recomendo que você ande nos corredores
Isso é perigoso, né? O condutor pode não ver, te fechar no trânsito e causar um acidente. Adversidades do clima. Diante do perigo oferecido, o ideal mesmo é evitar a pilotagem. Mas, se não houver essa possibilidade, esteja pelo menos sempre muito bem equipado, com luvas, botas, roupa apropriada, em cada situação que a gente já avistar aí, né? Esteja preparado, porque a motocicleta te deixa uma sensação de liberdade. Muito bom guiar a motocicleta, mas a gente fica exposto a tudo, as condições do tempo e do clima. Aqui nós temos a operação de mototáxi ou motofrete. Isso aqui no caso são atividades remuneradas de acordo com o transporte de pessoas, mototáxi, ou o transporte de frete, mercadoria. As motocicletas e motonetas destinadas a transporte remunerado de carga e passageiro devem ser registradas com veículo de aluguel, tem que ter equipado com mata-cachorro, que é um equipamento que no caso seria para questão de tombamento com o veículo, protege suas pernas, né, no caso de acidente, antena corta-pipa, inspeção semestral de segurança. Aqui nós temos os itens, né? Aqui o mata-cachorro, aqui é o baú, aqui a alça de acoplamento, o capacete tem que ter esse retrorefletivo, né? Tem que ter a anteninha corta-pipa, isso aqui é para a linha de cerol, o colete retrorefletivo. Essas são as exigências para essa condução. E ali no caso, isso aqui seria para o veículo. E aqui nós temos para o condutor. Ele tem que ser maior de 21 anos, tem que ter CNH na categoria A há pelo menos 2 anos, e tem que ter feito um curso especializado. E com colete adotado e dispositivo retrorefletivo, aquele colete que a gente viu que é eletrorefletivo. Essas são as 4 exigências para que o condutor exerça essa atividade. A idade, pelo menos 21 anos, categoria 2 anos de B, curso especializado, que é o curso de mototáxi motofrete, que vai ter curso prático e curso teórico, com o dispositivo, que é um colete, para essas situações. Aqui nós temos na prática, né? Olha lá, o capacete, o colete, o baú. Isso aí são as exigências registrado com placa de aluguel, uma placa vermelha. Aqui nós temos as especificações do baú. O baú ele deve ter no máximo 60 centímetros de largura, no máximo 60 centímetros de largura, desde que não exceda as extremidades internas dos espelhos retrovisores. Como é que seria isso? Para quando ele estiver conduzindo o veículo, ele vai olhar nos retrovisores. O baú não pode atrapalhar a visão dos espelhos retrovisores. Por isso que fala 60 centímetros de largura, desde que não exceda as extremidades internas. A altura do baú, no máximo 70 centímetros, a partir do banco aqui. Comprimento, final da moto, rabeta da moto. Terminou a moto, terminou o baú. Essas são as dimensões regulamentadas para o baú, para essa atividade, que é o equipamento fechado, que seria baú. Tem um dispositivo também aberto, que é o grelha ou grade. Aqui nós temos a altura da carga colocada no dispositivo no máximo 40 centímetros, ela não pode passar do dispositivo. Admite-se a altura até de 70 centímetros, se for a combinação. Combinação por quê? Porque tem situações em que a gente tem o baú com a grelha. Então, somou tudo até 70 centímetros. Mesma largura, a mesma altura é do baú também. A largura, 70 centímetros, a mesma coisa. Essa grelha pode chegar até 60 centímetros, desde que não interfira na visão dos espelhos retrovisores. Quer dizer o quê? O motoqueiro está andando, ele olha pelo espelho retrovisor ou não pode interferir na visão dos espelhos retrovisores. O comprimento, rabeta da moto. Terminou a moto, tem que terminar o dispositivo também. Esse aqui é os alforjes, as bochas ou caixas laterais. Largura do dispositivo, eles vão colocar assim, quer ver? Eles vão medir de um ao outro. Não seria só um dispositivo, eles mudam de um lado a outro. Aí eles vão colocar assim, a largura não poderá exceder a essa largura da frente da moto. Então aqui, ó, eles vão medir da alavanca de embreagem, a de freio, ou da ponta do guidão na ponta do outro guidão. Então esse dispositivo não pode exceder essa parte frontal da moto. É como se fosse assim, se a moto for passar num local bem estreito, se a parte dela passar, se a parte da frente passar, traseira também tem que passar. Então, eles vão medir a frente aqui da embreagem, né? Eles vão medir aqui, ó, a alavanca de freio ou embreagem, a que for maior, extremidades do guidão ou alavanca de freio e embreagem, a que for maior, para poder instalar esse dispositivo aqui na motocicleta. Então, exemplo, se a parte da frente da moto passar,
para a traseira também tem que passar. Então, nós vamos medir a frente com a traseira aqui para poder instalar o dispositivo. A altura não pode ser superior do banco. Tá? A altura aqui vai ser a mesma do banco. A altura dele vai chegar no máximo a essa. O comprimento, rabeta da moto. Terminou a moto também. Encerrou o dispositivo. Também tem essa aqui, ó. Isso se chama de baúzinho, né? É caixa especialmente projetada para acomodação de capacete. Ela pode exceder até 15 centímetros a partir do final da moto aqui. Então, aquela de capacete, ela pode ficar um pouco mais comprida do que o baú ou os outros dispositivos, que é as caixas ou alforjes ou as caixas laterais, que basicamente seria essa daqui. Ó. Essa aqui é a caixa, essa aqui é o baúzinho. Semi-reboque motocicleta. De acordo com a resolução 273, motocicleta ou motoneta pode tracionar semi-reboque se ela tiver mais de 120 cilindradas. Mais de 120, 121 a 122, mais de 120 cilindradas poderá tracionar o semi-reboque. Dimensões máximas do dispositivo. A largura dele seria 1,15, a altura 90 centímetros e o comprimento 2,15 com a alça de acoplamento. Então a largura dele aqui, ó, no máximo 2,15, a altura 90 centímetros e o comprimento seria aí até 2,15, contando com a alça de acoplamento. Essas são as dimensões aí fixadas para o semi-reboque. Equipamentos obrigatórios: para-choque traseiro, lanterna de posição traseira na cor vermelha, protetor de roda traseira, que são esses paralamas aqui, freio de serviço é porque se você frear a motocicleta ele vai frear também, lanterna de freio na cor vermelha, iluminação de placa, lanternas indicadoras de direção, que a seta na cor âmbar ou vermelho, pneus que ofereçam condições de segurança, que tem que ter pelo menos 1,6 mm de profundidade, dos sulcos, do desenho, elemento refletivo aplicado na lateral e traseira. Também é obrigatório os adesivos que brilham quando incide luz a eles. Esses são a lista de equipamentos obrigatórios para o semi-reboque na motocicleta. Sidecar. O sidecar, ou também chamado de sidecar, ele pode ser utilizado na motocicleta. É proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e galões nos veículos que trata a Lei 2009, de 29 de junho de 2009, com exceções dos botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg e galões contendo água mineral com capacidade máxima de 20 litros, desde com auxílio de sidecar. Então, você pode transportar esse tipo de produto perigoso, na verdade é o único produto perigoso que pode ser transportado, que é o gás, até 13 kg, que é esse que a gente tem no bojão de casa. No sidecar você pode transportar, no semi-reboque da carretinha também você pode transportar. Fora isso, não pode transportar nenhum tipo de produto perigoso. Na moto, exatamente na moto, não pode transportar nenhum tipo de produto perigoso, inclusive o gás. Só com auxílio sidecar ou com semi-reboque. Galão de água mineral também até 20 litros. Se for transportar gás, o sidecar tem que estar homologado para essa finalidade, como está aqui painel de segurança e rótulo de risco. Aqui nós temos a questão também que é vedado o uso simultâneo de sidecar ou semi-reboque. Quer dizer, eu não posso colocar o sidecar e, consequentemente, colocar um semi-reboque atrás da motocicleta. Isso não é permitido que faça. Ou é um ou é outro. Então, o sidecar é um dispositivo que usa tanto para carga quanto para passageiro. Dessa lei 12.009, essa lei 12.009, ela informa para a gente que a gente pode usar o sidecar para transportar produto perigoso. E só na motocicleta a gente não pode transportar nenhum tipo de produto perigoso. Finalizamos a direção defensiva, toda a matéria de direção defensiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, teve um aproveitamento bacana e bons estudos.